Olá, boa tarde. Veja os destaques do portal da Assembleia de hoje. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, cumpre agenda na cidade de Barra do Corda. O OAB Seccional Maranhão realiza encontro para discutir advocacia criminal. Você vai ver ainda, Prêmio Papete homenageia artistas maranhenses. E mais, uma reportagem sobre a produção do terminal marítimo de Ponta da Madeira, em São Luís. É agora no portal da Assembleia. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, cumpriu a agenda de atividades no município de Barra do Corda. Entre as atividades, o presidente participou do Encontro Estadual de Educação. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, participou do Encontro Estadual de Educação que está sendo realizado em Barra do Corda, que discute estratégias para uma educação de qualidade. É importante mesmo que eles se reúnem, troquem experiências, façam a análise das dificuldades que estão enfrentando, porque afinal de contas o ensino fundamental é a base de todo o processo educacional. E também em razão de que tramitam já no Congresso Nacional propostas que podem retirar recursos da educação, e o que é muito grave. Então, eventos como esse servem para fortalecer a educação pública e, ao mesmo tempo, mobilizar os secretários e os prefeitos para que evitem que ocorram retrocessos na educação pública do Maranhão e do Brasil. Os deputados Ciro Neto e Fernando Pessoa também participam do encontro. Dessa troca de experiências, discussões, de erros, acertos, de onde podemos melhorar, também pode gerar projetos de leis que podem ajudar o desenvolvimento da educação no nosso estado. A Assembleia Legislativa sempre presente em todas as discussões, acompanhando o deputado Otelino Neto, como também o deputado Ciro Neto. Estamos aqui vendo todos os temas que estão sendo discutidos nesse encontro de organização da UDIME e da FAMEM. Prefeitos, vereadores e representantes de secretarias municipais de educação estiveram presentes. Uma das principais discussões foi o novo modelo do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. O vice-presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Região Nordeste, falou sobre os 20 anos da aplicação do Fundeb e a necessidade de avanços para que todos os municípios sejam beneficiados. Muito importante parabenizar aqui todo o evento, toda a equipe, a mobilização da UNDIME, a mobilização da União de Prefeitos para esse momento, com a presença de diversos deputados estaduais, com prefeitos, dirigentes municipais de educação, coordenadores, professores e técnicos, para que a gente juntos possamos juntar esforços e conseguirmos avançar essa proposta de financiamento dentro do Congresso Nacional. A promotora de justiça do Centro Operacional de Defesa da Educação, Sandra Pontes, disse que é importante o debate para que os professores também tenham melhores condições de trabalho. Se nós não colocarmos nada no lugar do Fundeb, vai ser muito difícil para os municípios maranhenses dar uma remuneração digna aos nossos professores. Isso é muito grave, isso é muito sério. Vamos chamar bastante atenção do nosso público sobre isso. O prefeito de Barra do Corda, Eric Costa, que está interinamente à frente da Federação dos Municípios do Maranhão, FAMEM, falou dos encaminhamentos que serão dados após o encontro. Nós iremos, em nível de instituição, tratar com a bancada maranhense na Câmara Federal, com os nossos senadores, com o governo do estado, com o governo federal. Nós iremos definir um cronograma de ações para que nós possamos sempre juntos, de mãos dadas, FAMEM, gestores, UNDIME, procurar benefícios e melhorar os índices da educação do Maranhão. A OAB Seccional Maranhão está realizando o segundo encontro maranhense de advocacia criminal. O evento reúne profissionais renomados do direito. O segundo encontro maranhense da advocacia criminal, com o tema A Arte de Advogar na Área Criminal, acontece nesta sexta-feira no auditório da OAB Maranhão, no Calhau. O evento é uma realização da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, a ABRACRIM, em parceria com a OAB Maranhão e com a Escola Superior de Advocacia. Nós vamos fazer um encontro de advogados criminalistas, uma troca de conhecimentos com advogados do Maranhão, com advogados de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Estado do Pará, de Minas Gerais.
e é uma forma de congregar, falar sobre a advocacia criminal, a arte de advogar, troca de experiência. Esse é o principal objetivo, são esses. É um momento de extrema importância, proporcionado pela OAB Maranhão, juntamente com a Abracrim, que tem um grande nome aí do criminalista Erivelton Lago, e que traz um evento com grandes nomes da advocacia criminalista, como Oswaldo Serrão, José Eduardo Cardoso, para poder prestigiar a advocacia maranhense com cada vez mais conhecimento e qualificação. Profissionais daqui e de outros estados, especialistas em direito criminal, trocam conhecimentos e debatem sobre temas atuais que dizem respeito ao direito penal, processual penal e ao advogado criminalista. Muito importante porque aborda temas utilíssimos no nosso dia a dia profissional. De minha parte, por exemplo, abordarei um tema apaixonante, enigmático e assustador, que é a oratória, a sustentação oral do advogado e da advogada nos tribunais. Nós vivemos hoje no Brasil um dos momentos mais críticos que a justiça criminal já conheceu. E eu venho para o Maranhão com inveja, porque o Maranhão e o Nordeste em geral parece que não conseguiu não se contaminar desse vírus autoritário, desse vírus, desse delírio acusatório que a gente está vivendo em muitos estados, o meu estado vive, e que reduz não a nossa defesa, mas reduz a tua possibilidade, a nossa possibilidade da felicidade comum. O secretário estadual de Comunicação e Assuntos Políticos, Rodrigo Lago, participou da mesa de abertura do encontro, representando o governador Flávio Dino. Sempre importante eventos como este, que realmente dissemina conhecimento aqui na Casa da Advocacia, na OAB, a Associação dos Advogados Criminais aqui do Maranhão, realizando um grande evento, convidando grandes juristas para aqui virem palestrar. Um momento difícil da nossa quadra, em que realmente se discute muito o papel do direito penal no Brasil. Muita gente quer usar o direito penal como um sentido de vingança, outras pessoas querem ainda ter as proteções individuais e as liberdades garantidas da nossa Constituição, então é sempre importante levantar esse debate aqui na Casa da Advocacia. À noite, o Encontro de Advocacia Maranhense traz a palestra do ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, com o tema Justiça Criminal e Estado de Direito no Brasil. Futebol. O Motoclube realizou eleições da sua diretoria na noite desta quinta-feira. A Assembleia Geral aconteceu no auditório do CEPRAMA e resultou na reeleição do dirigente Natanael Júnior, que permanece como presidente do clube pelos próximos 2 anos. Como vice-presidente foi eleito Luciano Moura Pereira. Líder entre os portos privados do Brasil, o terminal marítimo de Ponta da Madeira é responsável por boa parte das exportações do país. O repórter Joelson Braga foi conferir de perto um pouco da rotina de operações do porto. Vamos lá. O minério que cai dos tanques dos navios ajuda a levantar a economia maranhense. O terminal marítimo de Ponta da Madeira é líder entre os portos privados do Brasil. Por aqui passam 18% das exportações do país. A Ásia é o destino de quase tudo que sai do porto, como minério de ferro, pelota e manganês. E a China é o principal país a receber os produtos. O minério percorre 970 quilômetros de ferrovia de Carajás até São Luís. Aqui ele fica em 15 pátios de estocagem. Estas máquinas imensas é que colocam o material nas esteiras rolantes até que cheguem aos navios. São 3 quilômetros até o porto. A Jéssica é uma das responsáveis pela operação destas gigantes de ferro. Antes, ela comandava o equipamento de dentro da cabine, mas a tecnologia possibilita ela operar à distância. Hoje eu estou dentro de uma sala de operação, não estou mais exposta a riscos como antes, né? Existiam os riscos, mas não eram tão agravantes assim. E hoje está muito mais favorável para mim e para os outros operadores. A qualidade de vida para a gente aumentou bastante. Na operação do porto são empregadas 2.300 pessoas. Além da geração de empregos, a empresa arrecadou aos cofres públicos no último trimestre 49 milhões de reais só em impostos. O gerente de operações portuárias ressalta a importância estratégica do porto. Desse porto, hoje sai 18% de toda a exportação do Brasil. Então nós temos aqui no Maranhão 10.800 empregos, né, gerados, tá?
e uma grande geração de impostos para a comunidade, para a população. O Porto tem investido em tecnologia e vem sempre se inovando. Outro detalhe por aqui é que as mulheres vêm conquistando espaços em um ambiente tipicamente masculino. A Cláudia é um bom exemplo. Ela é a primeira gerente de operações do Porto. Eu tenho muito orgulho de ser a primeira gerente aqui do Porto e abrindo portas, né, para outras líderes. Tenho muitas colegas já hoje, líderes, gerentes, supervisoras. Hoje eu tenho uma equipe já com 3 supervisoras mulheres que também comandam, né, uma equipe enorme que tem uma responsabilidade sobre isso. O terminal da Ponta da Madeira tem capacidade para carregar até 5 navios ao mesmo tempo. Em razão do forte movimento das marés no litoral maranhense e do monitoramento da profundidade, a atenção por aqui é fundamental na atracação dos navios, como observou o Augusto. Nós temos uma equipe, Vale, que faz, o controle dessa profundidade. A gente faz a batimetria, e é monitorado o tempo todo. E quando há necessidade, faz uma dragagem. Tem uma dragagem que é feito de controle, e nós temos um equipamento, uma draga contratada, que quando é necessário, retira o material lá do fundo para manter aquela profundidade de segurança. Por conta disso, é comum observarmos em nossas praias, lá no horizonte, aquela fila de navios. E por falar nisso, quem nunca teve vontade de conhecer por dentro um destes gigantes de ferro? Agora, para conhecer o navio, é preciso usar estes equipamentos de segurança. A gente vai conhecer esse aqui, que é o Berg Odell. Ele é de bandeira panamenha e tem capacidade para 203 mil toneladas de minério. Está sendo carregado há 24 horas e a gente vai conhecer ele por dentro. Vamos lá! O acesso é por meio desta ponte metálica. O capitão do Berg Odell é o Junival Bacaian. Ele é das Filipinas, assim como todos os outros 21 integrantes da tripulação. Andando por corredores apertados e um sobe e desce de escadas, ele nos mostra a área de lazer do navio. Nesta outra sala, os tripulantes podem fazer shows para os colegas. Tem que ter diversão, afinal de contas, são 45 dias de viagem até a China. Essa aqui é a sala de comando do navio. O capitão, que é filipino, explicou para a gente que essa embarcação tem 20 anos. Eles navegam tanto por cartas cartográficas, como também por esse equipamento aqui, que é um moderno equipamento de radar. Funciona como se fosse um transponder no avião, que indica as proximidades, de outras embarcações aqui deste navio. Ali é a parte da frente do navio, são os locais onde o minério está sendo depositado. Esse navio aqui está há 24 horas atracado aqui no porto da Ponta da Madeira. O carregamento já está terminando. O capitão ofereceu água e refrigerante. Nos despedimos. Ele me disse que só este ano já veio 3 vezes buscar minério. É este vai e vem de navios que faz do terminal marítimo de Ponta da Madeira o líder entre portos privados do Brasil. Veja no próximo bloco, Biblioteca Benedito Leite promove evento de incentivo à leitura. E mais, Prêmio Papete homenageia artistas maranhenses. Nós voltamos já. A Biblioteca Pública Benedito Leite promoveu um dia para lá de especial para uma turminha que já está pegando gosto pela leitura. Na oportunidade, a criançada pôde conhecer acervos, assistir palestras e fazer um passeio por muitas histórias. A repórter Milena Dutra foi conferir de perto as atividades. Foi um dia especial para esta criançada. Sentadinhas no chão, elas ouviram atentas a contação de histórias e viajaram na imaginação. Foi por ali. Mais uma vez, o jacaré se aproximou do peixe, olhou bem para ele, abriu seu bocão e... A ideia é despertar nessas crianças o gosto pela leitura. Maria Helena não perdeu um momento da narrativa. A estudante, aos 8 anos de idade, adora ler e até escrever histórias. Tem várias histórias legais que faz as histórias, faz eu ficar feliz. Eu gostei de livros desde Feitio 3.
A atividade é promovida pela Biblioteca Pública Benedito Leite e faz parte da campanha de incentivo à leitura, que traz o tema Dia de Ler, todo dia, por um Maranhão de leitores. A campanha mobilizou cerca de 46 municípios maranhenses. A ideia é estimular em todo o estado o hábito pela leitura e assim formar no Maranhão uma geração de pessoas apaixonadas pelos livros. A leitura transforma, mas para a leitura transformar tem que ser feito todo esse trabalho, que as bibliotecas, os pedagogos, enfim, os mediadores de leitura fazem com o livro e com a leitura para poder tornar cada vez mais o livro, o texto, principalmente o literário, mais atrativo. Nessa quinta-feira, os estudantes de escolas públicas visitaram os acervos, assistiram a palestras e exploraram o universo dos livros. Que tipo de coisas boas a leitura, o livro traz para a gente? Ela traz a nossa criatividade, ela abre mais a nossa imaginação e mais a nossa mente também. No momento que você lê, você se apropria de conhecimento, você viaja para outros mundos, você convive com outras histórias, outras vidas, então daí você passa a compartilhar essas vidas com as outras pessoas. Eleni veio à Biblioteca Pública participar da campanha de leitura, ter mais uma vez um encontro com a imaginação e com o conhecimento. O que o livro traz de bom para a gente quando a gente lê? Imaginação e muitas coisas boas, porque esse aqui me dá inspiração em tudo. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgou nesta quinta-feira que o Maranhão conseguiu registrar queda nas taxas de desmatamento entre 2018 e 2019. Os números decrescentes no estado fazem contraste com o aumento de áreas desmatadas em mais de 9 mil quilômetros quadrados de toda a região que pertence à Amazônia Legal. A região engloba 9 estados brasileiros. Com base em dados obtidos via satélite pelo projeto de monitoramento de desmatamento na Amazônia Legal, o Maranhão registrou queda de 15% na taxa de desmatamento da sua vegetação amazônica. Primeira edição da música no Maranhão é marcada pelo Prêmio Papete, que leva o nome do consagrado artista conhecido por suas canções que valorizam a cultura maranhense. O evento homenageou artistas e reuniu cantores, músicos, produtores e autoridades políticas. Mas quando o banzeiro quebrar, uma noite de grandes homenagens marcou o Prêmio Papete durante a primeira edição da Festa da Música no Maranhão. O evento reuniu cantores, músicos, imprensa, produtores culturais e autoridades políticas maranhenses. Em primeiro lugar, significa reconhecer a força do Maranhão, uma vez que esses artistas, produtores culturais, profissionais da cultura representam toda a força do povo do Maranhão, a identidade do nosso povo que é celebrada nessa noite, ao mesmo tempo enaltecer a chamada economia da cultura, porque nós estamos falando também da atividade de produção e circulação de riquezas na sociedade, geração de oportunidades de trabalho, de emprego. Então venho aqui trazer essa palavra de garantia da continuidade das políticas culturais. E é muito importante o governo do estado apoiar eventos como esse, porque são eventos que valorizam o nosso artista local, a nossa música, as nossas tradições. Então é muito importante para o governo, para a Secretaria de Cultura, fazer com que esses eventos aconteçam sempre para promover todas as nossas tradições. O Boi de Santa Fé iniciou a programação com uma toada especial para o maior homenageado da noite, José de Ribamar Viana, o músico Papete, que deixou um legado para a cultura maranhense. Como eu sempre falo, o Papete, eu tenho certeza que do outro lado lá, ele está muito feliz vendo todo esse reconhecimento, e isso traz satisfação e alegria, porque foi um trabalho que de fato foi feito, né? Então esse reconhecimento é a prova de tudo isso. É um momento de muita felicidade participar de um evento dessa envergadura, falando do nome de quem estamos falando, né? Do grande Papete, uma estrela que brilhou muito e hoje está brilhando, acho que muito mais, e a gente se sente muito feliz. Em seguida foi a vez da Orquestra Guajajaras e da cantora Alexandra Nicolas apresentarem sucessos de César Teixeira e de Papete.
Papete é uma figura mundial, né? Muitos não sabem, mas Papete durante muitas vezes figurou na lista dos melhores percussionistas do mundo. E essa homenagem, esse prêmio que leva o nome do Papete é mais do que merecida. Papete merece muito mais do que isso. Assim, é muito importante essa iniciativa porque ela relembra nomes importantes que construíram essa estrada que é a grande música do Maranhão. Os indicados ao prêmio foram escolhidos pela curadoria do festival. A contribuição para a música do Maranhão foi o principal critério da escolha. A importância de lembrar de Papete, que foi um grande músico, um grande incentivador da música do Maranhão. E eu tive a honra de gravar, de tocar. E ser homenageado também, para mim, é muito bom ser lembrado em vida, né? É muito bom a gente ser lembrado em vida, eu acho que é de suma importância. Eu acho muito legal isso, porque para manter essa memória desse cara viva, e eu acho que espero em Deus que esse prêmio que ele perdure de fato, para que jamais Papete seja esquecido, até porque ele é de uma importância vital para a nossa cultura. Que eu lembro, assim, a primeira vez que eu vi uma música muito bem produzida aqui no Maranhão foi através do Papete. Eu achei muito bacana, então eu fico muito satisfeito. O Emanuel está de parabéns de ter tido essa ideia maravilhosa. Todas as pessoas que estão envolvidas, entendeu, nessa produção estão de parabéns, porque é uma festa que eu acho que o Brasil merece, e o Maranhão está com esse ar fantástico, está respirando um ar cultural diferente que a gente está querendo sentir também em outros lugares do mundo. A diretora adjunta de comunicação da Assembleia Legislativa do Maranhão, a jornalista Silvia Tereza, também prestigiou o evento. Muito importante e necessário se faz apoiar todos os eventos culturais e que incentivem a arte, os artistas do Maranhão, os cantores, as manifestações folclóricas, tudo, enfim, que tem de cultura e de bonito no Maranhão. Além da premiação, o Festival de Música do Maranhão realiza até o dia 22 de novembro uma programação especial em São Luís, com a Feira da Música e o show de encerramento na Praça Nauro Machado. É muita emoção poder compartilhar e vivenciar esse projeto que foi pensado há 5 anos atrás e hoje se torna realidade, mas se torna realidade porque ele é coletivo e tem a presença e o fortalecimento de todos que fazem a música aqui no estado. Orgulho de ser maranhense, orgulho de ter nascido em Bacabal, orgulho de trabalhar com a música e a cultura da minha terra. Valeu, beijão. Belas homenagens. No próximo bloco você confere o quadro Sala de Entrevista, que recebe hoje o advogado e palestrante social dos direitos humanos, Joabson Júnior. Nós voltamos em instantes. O Portal da Assembleia fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Agora você fica com o quadro Sala de Entrevista e acompanha um bate-papo entre o jornalista Juraci Filho e o advogado e palestrante social dos direitos humanos, Joabson Júnior. Uma boa tarde e um ótimo fim de semana para você. Olá, gente, boa tarde. No quadro Sala de Entrevista de hoje, nós vamos falar sobre um tema que gera muitas dúvidas na sociedade brasileira e, por que não dizer, na sociedade maranhense. Posse e porte de arma. Medidas de campanha foram tomadas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que chegou a decretar, inclusive, a questão da posse e da posse e porte de arma. De repente foi derrubado, mas virou lei e está tramitando no Congresso Nacional, mais precisamente na Câmara Federal. Inclusive, no último dia 30, a questão voltou a ter uma enorme discussão. Algo foi aprovado e outras questões inerentes à posse e porte de armas também vão ganhar repercussão nos próximos dias. Para tentar, é claro, fazer com que você entenda um pouco mais sobre posse e porte de arma, nós vamos conversar aqui na TV Assembleia, no quadro Sala de Entrevista, com o advogado Joabson Júnior. Ele é especialista, né? Inclusive está trabalhando já no seu curso de pós-graduação sobre essas questões todas, é pós-graduando, inclusive em ciências criminais, tem especialidade em outras áreas do direito também, mas a gente vai conversar sobretudo com essa área criminal aqui. Doutor Joabson, primeiro é um prazer tê-lo aqui na TV Assembleia. Já sei, o prazer é meu, mas é uma honra estar aqui nesse espaço, né? A TV Assembleia que tem essa boa estrutura aqui. Já parabenizo
a TV por isso e para mim é um prazer meu estar aqui. Eu sei que muito já foi se falado, mas de forma didática, quando a gente encontra uma pessoa na rua, há sempre uma dúvida. Sim, mas posse e porte é a mesma coisa? Não é? Eu queria que o senhor começasse explicando de forma didática o que é posse e o que é porte de arma. Exatamente, Juraci, tem essa confusão, né? O senhor também sente que há uma certa dúvida? Sim, onde eu ando eu percebo, eu pergunto, já posso ter uma arma? E não é bem assim. Assim que o novo presidente assumiu, Jair Bolsonaro, é uma bandeira que ele carrega, isso todos sabem. Desde a campanha. Desde a campanha, ele prometeu isso e agora tentou de um decreto quase que impor ao Congresso, que aprovasse, mas não deu certo. O Congresso, tipo, assim, ó, calma que aqui quem manda, quem faz a lei é o Congresso. Derrubaram o decreto dele e elaboraram... legislar. Eles não, derrubaram o veto, vamos elaborar uma lei aqui para poder tramitar de acordo com a Constituição Federal e se aprovar ou não. Então, no começo do ano, ele já decretou, foi derrubado e ali tramitou. Então, o que acontece? A discussão no país, no momento, é sobre a posse de arma e não o porte. O porte é algo mais complexo do que a gente imagina. Por quê? A posse, no Brasil já pode ter posse em fazendas, algumas pessoas que... Os ruralistas. Os ruralistas já podem ter arma. Só que acontece, a lei até agora só permitia que usasse a arma na sede e alguns calibres, né? Só em torno da sua sede e não poderia se estender muito. E agora a lei, com relação à posse, ampliou isso. Agora o fazendeiro, por exemplo, pode andar armado em todo o território da sua fazenda, desde que não saia, só para proteger ali de algum roubo, de gado ou algo parecido. E se ele precisar, por exemplo, comprar, doutor Joabson, algo para a sua fazenda na área urbana, por exemplo? Não, aí ele não pode. Aí seria um novo registro. Quando você compra uma arma, você pede uma arma, faz o registro, a cada arma tem seu registro. Eu não posso usar o registro de uma para portar outra. Eu tenho o porte, por exemplo, de armas. Eu tenho que andar com a arma que está no meu registro. Se eu pegar uma arma de uma amiga, eu não posso andar com ela na rua. A lei vê desse tipo de recurso, né? Você tem que andar com a arma que está com o seu registro, tão somente aquela arma. Então, a arma que está na minha zona rural, por exemplo, eu só posso usar ali. Se eu tiver o porte de arma ou a posse em minha residência, eu tenho que ter outra arma para que eu possa estar dentro da lei, né? Resguardado. Então, essa discussão no Brasil, no momento, é sobre a posse. Por que o porte é mais complexo? Porque o porte autoriza que eu saia na rua com essa arma. Então, pode botar debaixo do banco, posso andar com ela em qualquer lugar que permita, né, que entre com arma, fora o banco não permite, né, no caso. Então eu posso andar com ela. Então por que o perigo? Exatamente. A pessoa está preparada para ter uma arma. Psicologicamente, ela pode andar no trânsito, tem muita briga de trânsito, ela pode ingerir bebida alcoólica com uma arma na cintura. Então por isso que a discussão com relação ao porte é mais complexo. Com a posse, com relação à posse, ainda que ampliou, mas ainda ficou um pouco restrito. Só algumas pessoas têm que provar que eu sou da zona rural e posso usar aquela arma. Doutor, como é que fica essa situação, por exemplo, da interpretação e da necessidade, por exemplo, de estar com uma arma dentro de um carro, na cintura? A gente tem visto que não só no ambiente doméstico, doutor Joabson, mas até mesmo figuras de agentes públicos, às vezes eles próprios não estão preparados para determinadas situações. Exatamente. Quando envolve o calor de uma emoção, alguém que está armado, eu li algumas estatísticas, inclusive de institutos a nível nacional e internacional, que falam que há uma predisposição de quem às vezes não teria essa coragem se estivesse desarmado, mas em estando armado, ele passa a ter um empoderamento e ali recorre à arma. Exatamente. O senhor comunga com esse pensamento? Eu comungo, assim, eu não vejo como tratar de maneira radical um tema tão complexo, né? Eu não posso encarar como da arma porque o Brasil quer ter arma, não é bem assim. Tem que ter todo um estudo social, um estudo psicológico e se perguntar, o brasileiro está pronto para ter uma arma? Você diria o quê? Eu diria que não. Hoje não, devido aos inúmeros casos de incidentes que tem e de crimes também que ocorrem, tanto dentro de casa. No Brasil, hoje, existem vários incidentes de crianças que pegam arma e atiram no irmão, na mãe, no pai, ou em si próprio, sem querer, às vezes. Né? E no mundo também. Estados Unidos é um país que está, vamos dizer, retrocedendo com relação às armas. Eles querem já proibir. Justamente por essa venda sem critérios, desenfreadas. E que hoje o que tem acontecido bastante? Crianças pegam armas,
armas de grosso calibre, vão para a escola e acabam cometendo atrocidades. Um país que é muito liberal com relação a isso está querendo voltar atrás para impedir esses crimes e também esses incidentes que ocorrem. E o Brasil, que tem uma democracia só há 30 anos, começou agora a saber o que é o social e já quer ter uma arma. Ou seja, nós estamos na contramão do mundo. Por que um advogado deveria comprar um fuzil? Lá é comum ter isso. Qualquer pessoa, um comerciante, qual o motivo de um advogado ter um fuzil? Um jornalista ter um 765, um .40? Já imaginou? Já imaginou? Ou seja, mas Jobs, eu sou centrado, eu sou calmo. Ou seja, você, mas e o outro? Que pode atirar em você e errar e pegar numa criança, num idoso. Tem uma outra situação, doutor Jobs, se o senhor me permite. O cidadão está armado e, de repente, ele passa por uma abordagem de um criminoso, de um bandido. E o bandido, coração e fígado para ele é tudo a mesma coisa. E, de repente, você não tem habilidades para lidar com a arma, até sacar uma arma, você já levou um tiro, você perdeu uma vida, no revide. A gente vê que policiais que estão preparados há anos na carreira cometem esses deslizes, às vezes, erram, e às vezes o bandido, ele não sabe que você está armado, ele já vem, te mata para pegar a arma. Ele não quer saber se tu morreu ou não, ele quer saber da arma. Ou seja, tem uma linha que defende o porte para todo mundo, a população toda, que é o seguinte: se o bandido sabe, o criminoso sabe que eu estou armado, ele não vai querer me roubar. Ou seja, eu acho isso aí muito falho, que no Brasil a gente vê que bandido ataca policial, ataca delegado, não quer saber quem é, ele chega e ataca mesmo. Ele não tem pudor com relação a isso. O policial não, para ele dar um tiro na rua, ele pensa na família, no crime que ele pode responder, caso pegue alguém, ele vai responder também no PAD, né, quer dizer, administrativo na corregedoria, ele tem uns 3 segundos que ele pensa. O bandido não, ele chega e aperta. Quem pegar, está pegou. nos acompanhando através da TV Assembleia, hoje, com a última tramitação, foi dia 30, se eu não estou enganado, tramitou um processo também na Câmara Federal. O que nós temos hoje, né, em termos de posse e porte de arma? O que é permitido, o que já é permitido, o que não é, o que pode ser? Exatamente. A posse já aprovou agora, estendeu, como eu expliquei ainda há pouco, a posse em regiões rurais, em todo o seu âmbito da sua terra. Não mais na sede como estava antigamente. Ampliou. Isso aí foi uma mini vitória do governo. Ele ampliou, mas não conseguiu fazer o que ele queria, que era que tanto os ruralistas como os da capitais pudessem ter arma em sua casa, com a posse. Né? Não ampliou. Ou seja, agora eu tenho que justificar a arma para poder usar na minha residência. Com relação ao porte, vai continuar por enquanto como está. Eu tenho que justificar que eu corro risco de vida, que eu sou ameaçado de alguma coisa, que algo que vai prejudicar a minha integridade física para poder eu andar armado. Eu tenho que justificar isso, é a primeira coisa. A segunda coisa, fazer uma prova prática, saber se eu sei atirar, né, fazer aquelas provas que eles têm muito comum que a gente vê por aí, de atirar, quantos tiros acerta, quantos erra, e também o psicotécnico, saber se eu estou pronto para isso psicologicamente. Será que se alguém me xingar eu não vou querer logo atirar ele? Porque a gente vê muito, né, que eles ensinam que puxar a arma é o último ponto. Né? Você tem que negociar, você tem que tentar acalmar os ânimos. Mas será que eu estou pronto para isso? Será que se alguém no trânsito me xingar minha mãe, eu não vou querer atirar no carro dele e pegar numa criança, num idoso? Então, hoje, a posse estendeu um pouco com relação ao rural e o porte vai iniciar uma discussão agora. Por quê? Porque é mais complexo. É algo que vai mexer muito com a sociedade. Ou seja, hoje eu tenho que provar e, se caso aprove a lei, hoje eu posso ter uma arma. Eu posso ter uma arma e até de grosso calibre. Mesmo sem justificar, sem dizer o motivo. Não é uma 38 com .40, como é de uso da PM, né, da Polícia Civil Militar, de uso restrito, que hoje só a polícia usa, então vai se ampliar a mim. Para que eu vou, por qual motivo eu vou querer uma arma dessa? Eu não tenho mais o que dizer. Eu vou comprar na internet uma arma e ponto. Eu tenho uma arma, caso aprove a lei. Mas eu acho que esse ano não vota ainda. É algo muito complexo para ser votado esse ano ainda. Doutor, o senhor que estuda ciências criminais, e como é que fica, por exemplo, o Estatuto do Desarmamento, que foi aprovado lá atrás? Exatamente. A lei que é uma lei federal. Federal, essas leis que estão em vigor querem alterar esse estatuto. Né? Esse estatuto. Eles dizem que o estatuto, quando teve o referendo, disse que o povo queria se armar. Não é bem assim. O povo queria mais proteção. Isso não quer dizer que eu tenho que estar armado para isso. O povo tem a proteção. Por quê? Entendeu-se que os bandidos teriam muita arma e o povo não teria arma. Armando a população, estaria todo mundo seguro.
Aí eu pergunto, quem fez esse estudo para saber se seria esse mesmo? Colocar mais armas na rua vai proteger minha sociedade? Será que é isso que a gente quer? Há um lobby da indústria? Com certeza, isso? com certeza. Porque eu me recordo que logo nos primeiros dias, que se falou, cada um vai poder ter 4, 5 armas em casa. A venda ela se multiplicou de muitas empresas, indústrias em armas, inclusive os pedidos, né, eles se multiplicaram em termos de armas. No Brasil ainda o lobby não é regulamentado, mas existe muito, né? Em todos os âmbitos do parlamento, executivo, temos do lobby. Na Inglaterra, o lobby já tem uma lei específica para eles. Lobbyista é uma profissão mesmo. Então lá eles vendem muitas armas. Lá é normal, aprova a lei já para poder vender arma. Isso é normal, porque a lei permite. Então, lá já está muito já saturado com relação a isso. Então já querem regredir, vão agora buscar países que não tenham ainda. Vamos incentivar esse uso de arma para que a gente possa vender mais, porque aqui já deu. Aqui já estão querendo parar de comprar, então vamos investir ali. Com certeza, não tem por que uma pessoa comprar 4 armas, não justifica isso, mesmo sem precisar. Então o lobby é gigantesco, a Taurus, que é mais no Brasil, uma das mais já famosas, vem conversando com congressistas já para saber como está, se pode, até mesmo para aumentar a fabricação de armas. Isso aí é notório, que esse lobby existe. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista com o Dr. Jobson Júnior, advogado, né, que está concluindo a especialização em ciências criminais, né, um especialista no assunto. Portanto, muito obrigado por ter vindo, obrigado por esse bate-papo e pelas explicações que o senhor trouxe aqui para o telespectador da TV Assembleia. Eu estou à disposição. Sempre que precisar, a gente volta aqui. E olha que a gente vai querer mesmo. Né? Um abraço, com certeza. E a você, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência de sempre. Até a próxima.